Sentimentos são mais complexos do que eu imaginava. Não sabia que era possível gostar de duas pessoas ao mesmo tempo e de maneiras diferentes, apesar da mesma intensidade. E se você não entendeu nada, pode ter certeza de que estamos no mesmo barco. Durante a semana toda estive tentando focar nos preparativos para receber bem minha melhor amiga. Mas outras coisas tomaram um pouco da minha atenção, colocando inseguranças e incertezas em meus pensamentos, e até mesmo no meu coração. O que devo fazer? Dylan e eu saímos recentemente para tomar um sorvete em nome dos velhos tempos. Fomos no lugar de sempre, e nos sentamos em uma mesa próxima à parede que tinha uma janela enorme, de onde dava para ver o movimento da rua. Foi em meio a um gole quase sufocante do milkshake de morango que ele resolveu dizer algo que até agora não consigo tirar da cabeça. Por pouco não me fez cuspir tudo na cara dele. Drica, eu andei pensando sobre tudo que já aconteceu. Como assim? Explica, que não entendi nada. Ah, você sabe, tudo que já aconteceu. Resolvi superar de vez. Está falando realmente sério? Tentava desvendá-lo pelo olhar, mas parecia tão vazio que me deu calafrios. Não se pode passar a vida inteira pensando no passado, certo? Acho que tem razão. Eu decidi parar de ficar em negação, afinal, eu sabia bem do que ele estava falando. Quando tínhamos 12 anos, Dylan e eu fomos ao aniversário de dois amigos gêmeos que estudavam conosco. Os pais deles alugaram uma lanchonete para comemorarmos com eles, o local fechou para os clientes e ficou à disposição dos convidados da festa. Nitidamente essa família era de classe alta, pois não é fácil e nem comum que isso aconteça por aqui. O erro foi deixar um espaço para os pais separadamente, acho que no intuito de poderem aproveitar também a festa e deixar os filhos fazerem o mesmo. Mas na verdade isso causou situações indesejadas, que provavelmente eles só fiquem sabendo daqui muitos anos, os que tiverem sorte de os filhos contarem. Nesse dia, jogamos verdade ou desafio, e quem escolhia fazer desafios, teria que pagar por isso durante os dias de aulas. Quando eu fui a escolhida para responder, me perguntaram se eu gostava de algum garoto e queriam saber o nome, mas eu não tive coragem de dizer a tantos curiosos que com certeza me provocariam depois de saber. Então, resolvi não responder e escolhi desafio, o que me fez ter que ir por 2 meses de mãos dadas com um garoto para a escola. Disseram que eu poderia escolher com quem iria. Por um momento olhei para Danilo, que me encarou por um longo tempo, até Dylan se intrometer e se oferecer para me ajudar a cumprir o desafio. Eu não quis magoar meu melhor amigo, também sabia que com ele tudo seria mais fácil e menos esquisito, por isso concordei. Surpreendentemente, quando chegou a vez de Dylan escolher, resolveu que seria desafio. Na vez dele, os meninos resolveram incrementar o que já podia ser um pouco constrangedor, e ficou decidido que ele deveria me dar um beijo na bochecha quando fôssemos embora. Precisaria ser no portão da escola e na frente dos amigos. Dylan sabia que isso poderia me levar problemas, então sugeriu que fosse ao entrar e não ao sair. Eles concordaram sem questionar. O que queriam era ver o tal beijo acontecendo, porque quando se tem essa idade, isso parece uma grande intimidade. Me lembro de como foi bizarro ter que fazer aquele pequeno caminho da esquina, onde meu pai me deixava, até a entrada da escola. Então receber um beijinho do Jai na bochecha, tentando não morrer de vergonha e sempre com nossa pequena plateia por perto para fazer um coral dizendo: estão namorando! Porém, por mais estranho que isso seja, foi muito mais quando me dei conta que após cerca de 15 dias, isso ficou um tanto normal por ter virado rotina. Isso parecia tão natural que parar de fazer isso deixou uma sensação de: está faltando alguma coisa no meu dia. Confesso que não notei o dia que o desafio foi cumprido, inclusive, acho que o Dee também não. Só soubemos porque alguns amigos diziam: gostaram mesmo do desafio, não pararam nem quando completaram. Quando pensei que tínhamos superado os dias constrangedores e que poderia olhar para o Dai sem remoer mentalmente esses momentos, então, como num piscar de olhos, os anos passaram correndo e chegou o dia do meu aniversário de 15 anos. Todas minhas amigas diziam que eu deveria fazer uma festa de debutante que já virou tradição. Como sempre adorei festas e grandes eventos, quis realizar isso da melhor forma possível. Minha mãe sempre teve dom para ser cerimonialista, ela tem muita criatividade para decorar e organizar eventos, então programamos tudo juntas. Posso dizer que me senti verdadeiramente uma princesa naquele dia. Todos disseram que foi o evento mais marcante para ser a galera da escola. Entre a família também virou o assunto mais comentado por mais de um ano, então o resultado foi incrível. Tenho fotos e vídeos que guardarei a vida toda. Mas o que ninguém sabe até hoje é que o Dee e eu temos um segredo referente a esse dia, o que tornou ainda mais marcante para mim. Eu tive que ter muita coragem para perguntar ao Dan se queria ser meu príncipe, o parceiro de dança da debutante que a recebe ao pé da escada e tudo mais. Tive medo de ganhar um grande e terrível não. Perdi noites de sono até poder fazer isso e ganhar o belo e tão sonhado. É claro, Drica, será uma honra.
que encheu meu coração de alegria e também me tirou mais algumas noites de sono. Mas era porque não conseguia parar de rir sozinha, toda boba, enquanto batia os pés na cama e cobria o rosto com os travesseiros. Não conseguia evitar, pensava sobre a possibilidade dele se tornar meu príncipe da vida real, porque ele já agia como é o charme dele. Não sei ao certo qual foi a reação do Dee quando contei por ligação essa notícia, muito animada e ouvindo apenas um silêncio vindo do outro lado da linha. Apenas ganhei um. Ah, isso é legal, Drica. No dia do meu aniversário, entre várias coisas que aconteceram como homenagens de pessoas tão queridas, familiares e amigos, e a famosa dança entre a debutante e seu príncipe, em seguida com o pai, tive algumas pequenas pausas onde de vez em quando entrava em um camarim improvisado, para retocar a maquiagem e deixar um pouco de lado a postura de debutante, relaxando melhor. Foi em uma dessas pausas que aconteceu o que eu menos esperava, o segredo que colocou em risco minha amizade com o Dai. Não sei se foi o fato de ter chamado o Dan para ser o príncipe, se foi a dança entre nós ter parecido cena de filme, que inclusive exigiu de nós várias aulas particulares de dança, então havia nos aproximado mais ainda e isso ficou nítido para todos que assistiram à apresentação oficial. Pode ter sido também a finalização, onde nos olhávamos tão profundamente que era como conversar em silêncio e saber exatamente o que a outra pessoa está dizendo, sem sequer dizer uma palavra. Esse momento com Dan foi mágico e era como uma grande adrenalina, algo assim, sem ser escondido, com família e amigos nos olhando, e isso ser a última coisa a me importar naquele momento. Por incrível que pareça, não senti timidez alguma, era uma situação estranhamente confortável para mim. Então, aquilo que eu esperava por parte do meu tão amável príncipe, na verdade veio do meu melhor amigo. Ele entrou no meu, entre aspas, camarim, depois de fazer nossa batida secreta na porta até que eu o liberasse para entrar. Então se sentou no mesmo sofá onde eu estava sentada, tentando descansar antes de viver as demais emoções que aquela festa me proporcionaria. Veio trazer meu presente? Espero que compense por ter se recusado a ser um dos que me diriam algo hoje. Isso iria ficar para a história. Comecei a tagarelar, sempre tive liberdade de brincar assim com ele. Mas parece que nesse dia foi diferente. Ele fez uma breve expressão triste e eu me arrependi por ter aberto a boca. Desculpe, Drica, você sabe que eu não gosto de falar em público, e quanto maior a plateia, maior meu nervosismo. Mas trouxe sim um presente para você, disse ele, estendendo em seguida uma caixinha. Sabe que estava brincando, Dai. Sua presença nesse dia especial já é tudo para mim. Não ficaria bem se não te visse aqui. Obrigada pelo presente também. Sorri com sinceridade, apesar de meio sem jeito. Geralmente não gosto quando alguém abre o presente que dei bem na minha frente, mas hoje terei que insistir que faça isso, pois quero que use. Ele parecia um pouco nervoso, mas não do tipo bravo. Era como se estivesse prestes a fazer um discurso numa sala de aula lotada. Eu abri o presente com certa ansiedade, curiosa para saber o que havia na caixinha. Quando me deparei com um lindo colar banhado a ouro, um lindo pingente delicado e dourado pendurado nele, contendo uma pedrinha brilhante no meio que acompanhava o formato de coração, como uma réplica de diamante. Era um lindo presente, simples e magnífico. Tenho certeza que meus olhos brilharam ao avistarem aquele colar. Eu abri um largo sorriso que fez Dylan sorrir timidamente e se aproximar de mim, dizendo que me ajudaria a colocá-lo. Acho que nunca o senti tão perto de mim como naquele momento. Sua bochecha estava próxima à minha. As mãos tocavam nervosamente minha nuca enquanto tentava fechar o colar. Tive a impressão de que ele tremia. Eu permanecia segurando os cabelos com a mão esquerda, tentando facilitar o trabalho todo e diminuir o momento constrangedor. Foi aí que ele se afastou um pouco de mim. Mas ainda parecia bem próximo. Pela primeira vez o vi me encarando daquele jeito. Eu agradeci de novo, agora sorrindo nervosa. E ele repentinamente fez o que eu menos esperaria da parte dele. Após dizer um rápido e quase inaudível, Tem esse presente também. desajeitadamente Dylan avançou para frente na minha direção até alcançar meus lábios com os dele, dando-me um selinho breve e se afastando de imediato como se tivesse levado um choque. Fiquei imóvel, de olhos arregalados, mal conseguindo respirar. Acho que meu cérebro congelou por um tempo. Não sabia o que dizer, então fiquei segurando o pingente, tentando me lembrar de respirar e ao mesmo tempo me esforçando para decifrar o olhar dele. O vi ali parado, também me olhando como se tentasse me decifrar. Foram os 20 segundos mais longos de nossas vidas. Pareciam horas em silêncio. Ambos tentaram dizer algo. Eu acho que... Desculpe, E logo a porta se abriu e demos um grande pulo do sofá, ficando sobre nossos pés com expressões assustadas.
Era minha mãe, avisando que estava na hora de voltar para meus convidados e ao se deparar conosco daquela forma, ficou confusa. Ela perguntou se vimos algum fantasma e o Dylan desconversou, apenas dizendo que iria na frente e sorrindo exageradamente para ela, o que a deixou ainda mais confusa, pois geralmente ele não sorria tanto para as pessoas e mirava mais o chão do que o rosto de alguém mais velho que ele. Tentei recuperar o fôlego e acalmar meu coração, que a essas alturas já dava para ouvir nitidamente as batidas de tão fortes e rápidas. Enrolei minha mãe dizendo que ele estava apenas entregando seu presente pessoalmente, pois era especial. Deu certo quando mostrei o colar e ela sorria animadamente, dizendo que parecia mesmo incrível, que devia ter um lindo significado, então deu uma piscadinha que me deixou mais tímida. Imitei o Dylan, desconversando e dizendo que ela estava exagerando, que deveríamos voltar para a festa, já a puxando pela mão para fora daquele lugar que guardava o maior segredo que eu tinha até então. Durante o restante da festa, não conseguimos nos encarar novamente e, para ser sincera, os meses seguintes também foram de puro constrangimento. Uso meu colar até hoje, fico feliz quando olho para ele. Me faz lembrar que tem alguém que se importa comigo e que torce por mim a todo momento. Nossa amizade inicialmente se abalou, pois ficamos sem saber como agir um com o outro. Mas depois que essa fase passou, sentimos que estava mais forte do que nunca. Talvez seja por esse motivo que nos conhecemos tão bem, até pelo olhar. É muito bom ter alguém com quem você não precisa manter nenhum tipo de postura específica, basta agir naturalmente sem pisar em ovos. Uma das coisas que aprendi com tudo isso foi que é necessário ter juízo e manter os princípios que aprendemos durante toda a criação que nossa família nos deu, porque em momentos assim, depende de nós agirmos do jeito certo ou errado. Tenho certeza que algumas de minhas amigas, se estivessem em meu lugar naquele ambiente reservado com um garoto que as beijasse, não pensariam duas vezes antes de dar continuidade àquilo, não se importando até onde isso as levaria. As atitudes erradas podem trazer grandes e perigosas consequências, mas as certas podem trazer orgulho de si mesmo e fazer de você um bom exemplo. Muitas pessoas falam sobre viver de forma que não nos arrependamos no futuro. Alguns acham que isso significa sair fazendo tudo e qualquer coisa que der vontade, sem pensar demais. No entanto, creio que para não me arrepender no futuro, devo tomar cuidado com o que estou fazendo no presente. Ninguém planta abacaxi para colher morangos, ou seja, você deve plantar hoje o que deseja colher amanhã. Ser consciente dos seus atos, pensar 3 vezes antes de fazer alguma coisa, colocar numa balança o que mais importa e se compensa o risco, medir as consequências e resultados, aumentam a probabilidade de você não se arrepender lá na frente. Devemos nos arriscar apenas naquilo que pode nos trazer ótimos resultados e satisfação por ter feito. Não a passageira, momentânea e sem grande importância. Estou falando da satisfação de conquista que te faz se sentir vivo por ter atingido um objetivo de vida. Não é vantagem esperar por uma oportunidade de decepcionar os pais ou de magoar a si mesmo. Até mesmo de magoar alguém por agir na impulsividade e depois se dar conta que não era aquilo que desejava para si, então pular fora. Quando Dai falou sobre superar tudo, ele quis falar das coisas que vivemos até agora, os sentimentos que ele demonstrou e que eu nunca retribuí porque sempre foi confuso para mim. É estranho ter momentos assim com quem você considera amigo, depois relembrar várias vezes sem ter certeza do que isso significa. Eu sou um pouco precoce no que diz respeito à maturidade e levar certas coisas a sério, como sentimentos. Sendo que para um garoto como Dylan, e até mesmo como Danilo, tudo isso é passageiro e pode ser divertido por um tempo. Mas eles não pensam a longo prazo, e nada disso é sério. Garotas precisam proteger seus corações que naturalmente se apegam e sofrem. O objetivo deles nunca é de nos ferir. A verdade é que fazemos isso sozinhas, nos iludimos e achamos que é para sempre, enquanto eles apenas aproveitam o momento. Esse é mais um dos motivos para pensarmos muitas vezes antes de nos envolvermos com alguém. Talvez o fato de ter algumas amigas mais velhas e experientes, por ouvir seus conselhos e me colocar no lugar delas quando me contam o que viveram, aprendo a ponderar melhor as coisas. Não que os garotos não tenham coração sincero ou vontade de se apaixonar de verdade, mas é que tudo isso é quase que instintivo para eles, agem assim na maioria das vezes mesmo sem ter essa intenção. Senti certa tristeza quando Dai pensou em superar tudo, porque a forma como ele falou fez parecer que não queria mais se lembrar de nada, como se fosse puro arrependimento. Isso me feriu, mas ao mesmo tempo entendi o lado dele. Fiquei até orgulhosa por ele ter finalmente expressado o que sentia e pensava. Mais uma vez tive vontade de chorar, não soube o que dizer. Mesmo assim eu sorri e disse que entendia enquanto tomava sem vontade meu milkshake. Isso é tudo? Perguntou ele com uma expressão séria e vazia. Eu nunca irei esquecer nada do que vivemos.
Acho que somos tão novos para tirar conclusões precipitadas que prefiro não dizer nada. Cada pessoa reage de uma forma diferente, você sabe disso. Sim, Drica, eu sei, não duvido de você, eu consigo te entender, mas não é fácil ignorar e seguir adiante sem superação. Entenda, eu também nunca irei te esquecer. Você é minha melhor amiga e sempre será. Nossa, Dick, você fala sobre nunca me esquecer como se um de nós fosse morrer. Estaremos distantes. Lembre-se que quando você passar nos testes e na universidade, seu futuro será em São Paulo. Se eu não superar agora, depois será mais difícil. Ele não olhava para mim enquanto falava. Tentava se manter focado no próprio milkshake e desviava o olhar para a janela, observando o movimento de pessoas pelas ruas. Você se arrepende de algo que tenha me dito? Eu quase nunca digo algo, Drica. Por isso jamais me arrependo do pouco que sai da minha boca. Tentei não sorrir, mas isso foi tão legal que foi inevitável. Pare de sorrir, baixinha. Disse ele, sem olhar para mim diretamente. Mas eu estava tentando conter uma risada, bebendo um pouco. Então, ao ouvir isso, não aguentei e cuspi um pouco, fazendo espirrar e alcançar Dylan, obtendo sua total atenção. Ele parecia hilário com os braços abertos e rindo ao me ver em pior situação. Lá estava eu, rindo e pegando o máximo de guardanapos que conseguia, de uma só vez. Nesse momento, era como se fôssemos os únicos na lanchonete. Esquecemos completamente que estávamos passando vergonha em público. Acho que foi o melhor quebra-gelo que poderia acontecer. No caminho para casa, Dylan pegou em minha mão enquanto andávamos lado a lado. Era como se revivêssemos aqueles dias de escola, quando cumprimos o desafio do jogo, mas agora sem plateia e de livre e espontânea vontade. Eu simplesmente deixei e segurei a mão dele também. Andamos pensativos e silenciosos, de um jeito confortável e nada estranho. Parece impossível isso, eu também achava que seria, até viver isso com Dylan e descobrir essa nova sensação. Chegando em casa, depois de tomar um banho e jantar com minha família, me recolhi no quarto e fiquei repassando tudo aquilo na mente. De repente, comecei a escrever o que estava sentindo, minhas frustrações e esperanças, minhas indecisões e sobre um futuro incerto que dependeria única e exclusivamente de mim. Depois, tive a ideia de ligar meu teclado e tentar algumas melodias, que aos poucos foram encaixando nas letras, tornando-se uma bela música. Essa foi a primeira composição que fiz e estou orgulhosa por isso. Se observarmos a vida de poetas e escritores, saberemos que nos piores e melhores momentos é quando recebemos naturalmente as melhores inspirações para criar algo novo. É uma experiência interessante.